eu quero falar sobre uma notícia preocupante. E eu vou deixar para vocês refletirem. São vós que vais refletir isso. Não, eu não vos vou dizer o que vai acontecer, mas eu quero que vocês façam de tudo. Usem de absolutamente todos os neurônios que vocês têm nos vossos cérebros para refletirem no que eu vos vou dizer. Mas primeiro deixa eu começar assim. Sabe, olhando para a situação de África, nós somos um continente amaldiçoado. E eu não estou a falar amaldiçoado por algum motivo religioso ou qualquer coisa. É simplesmente por falta de melhor palavra para poder explicar o que eu quero tentar dizer sobre a África. Nós estamos mal. Nós estamos mal. Nós estamos alienados. E essa é a mais pura verdade. Os africanos estão alienados. Porque nós não somos quem nós somos. Nós vivemos uma mentira. Nós tentamos absolver a vida dos outros. Tentamos viver algo que não nos pertence e nós não fazemos a mínima ideia como fazer para poder viver esta vida no seu todo, no seu esplendor, no seu completo, para que nós possamos então desenvolver. Porque algo que eu quero trazer para vocês, só para pensarem um pouquinho. O continente mais atrasado do mundo é o continente africano. O mais atrasado do mundo. Mas algo que também consegues entender no continente africano é que nós, africanos, não vivemos a nossa cultura. O que é nosso, nós não vivemos. E se você quiser comparar, eu vou dizer assim, que dos dois continentes mais atrasados do mundo, são também os dois continentes que não vivem a cultura deles. E esses dois continentes são alienados. Porque, sabe, o Ocidente e a Europa toda, eles têm o cristianismo, eles vivem a cultura deles, certo? Os árabes, e prosperaram. Estão a prosperar, continuam a prosperar e prosperam. Os árabes vivem a cultura deles e estão a prosperar. Tudo bem que tem muitos problemas de instabilidade lá, mas os problemas de instabilidade que existem na área árabe é criado pelos cristãos do Ocidente, certo? Mas na maior parte dos países árabes que vivem a sua própria cultura, eles estão a prosperar. Se fores na Ásia, a mesma coisa. Eles vivem a cultura deles e estão a prosperar. Os únicos continentes que não prosperam mesmo de verdade, e um é pior que o outro, é a África, porque a África tenta viver a cultura ocidental. E como não sabe como viver a cultura ocidental, então está alienada. Tipo, nós somos um bando de baratas tontas que não fazemos a mínima ideia onde vamos, o que é que queremos, como vamos fazer para chegar lá. E pessoas assim são facilmente exploradas. E o outro é o continente sul-americano. O continente sul-americano também foi explorado, foi colonizado como a África. A África foi, não na mesma violência, mas também foi. E eles também são alienados. O continente sul-americano é tão alienado quanto a África. Só que a África é maior, é mais alienada, porque nós nos cortaram absolutamente tudo. Alguma coisa que identificasse como África foi cortada e nos colocaram a cultura ocidental. Existe algum erro nisso? Sei lá, cada um com seus problemas. Eu não tenho problema com isso. Só estou a vos dizer que a semelhança que existe entre um povo não viver a sua cultura e ser forçado a viver a cultura do outro, este povo torna-se alienado. E é isso que nós nos tornamos, alienados. Agora, o que vai-se fazer com esta informação? O problema é vosso, certo? Então, por que eu estou a vos dizer isso? Porque é relevante sobre a informação que eu vos vou trazer. Saiu uma notícia, e eu tenho a certeza absoluta que vocês aí em África não sabem disso. Porque se vocês soubessem, essa notícia deveria ser... as coisas já deveriam dar torto. As coisas já deveriam parar. Mas
Fica comigo. Acompanha-me que eu vos vou dizer essa notícia. Mas antes de eu lá chegar, deixa-vos falar. Vocês assistiram aquela live na qual eu falei para vocês que os filhos escolhidos de Deus da terra de Israel, onde os seus rabinos advocam o regresso da escravatura, que a escravatura tem que voltar porque existem alguns povos propensos e geneticamente, é isso. Ele diz que existem povos e nações e raças propensas e geneticamente desenhadas para serem escravos. E com a ajuda de Deus, a escravatura poderá voltar para crescer, para fazer crescer de novo o povo de Israel, que é o povo escolhido de Deus, certo? Vocês viram esta live na qual eu falei sobre isso. Em 2019, Benjamin Netanyahu foi o primeiro-ministro de Israel. Ele participou num fórum qualquer, na qual ele dizia que é preciso que Israel apoie o Hamas. É preciso que o Israel permita que o Hamas tenha mais armas, tenha mais tudo. É preciso não combater esta vontade do Hamas, de ter armas. É preciso deixar que o Hamas cresça. Porque o Hamas, para falar a verdade, muitas pessoas chamam de teoria de conspiração, se quiseres. O Hamas, para falar a verdade, que é este grupo militar, apareceu para poder lutar com o lado palestiniano, na qual o ex-ministro, o ex-presidente da Palestina, o ex-primeiro-ministro, foi aquele, o nome dele não esquece, não me vem aqui agora, aquele que apareceu lá com Bill Clinton. Vocês devem se lembrar que foi lá com Bill Clinton assinar lá os acordos de paz, dividir 2 estados, um país, 2 estados, esse sistema. Quando eu me lembrar o nome dele, já trago aqui para vocês, né? Então, o Hamas apareceu como um projeto de Israel para combater aquele sócio. Então era preciso dar mesmo armamento para o Hamas. E Benjamin Netanyahu foi cotado a dizer isso, que é preciso deixar que o Hamas se torne militarmente forte. O outro argumento era preciso que se tornasse militarmente forte, porque quando Israel decidisse atacar o Hamas, não haveria nenhum país do mundo que estivesse do lado do Hamas, porque eles eram militarizados e assim seria fácil Israel chegar e correr com os palestinianos todos na luta de correr contra o Hamas e estabelecer um país. Seria o Estado judeu, todo por completo. Gaza, aquilo tudo, né, seria Israel. Já não teria mais já no sistema de 2 Estados, um país, tudo seria Israel. E assim também teria mais acesso ao gás natural que está na costa de Gaza, seria de Israel, para poder explorar, que Israel já deu licenças, por exemplo, para a BP e a Exxon e a Esso para começarem a explorar lá gás natural que está na terra dos outros, na fronteira, no litoral dos outros. Israel já deu permissão para começarem lá a explorar. E outro também, para tornar Israel nesse estado tão importante. Vocês veem o canal Suez, é onde passam os navios ali no Egito. Israel tem também um plano de construir um canal semelhante do outro lado que iria passar por Gaza. Assim seria mais fácil sair do Mar Vermelho direito por Gaza, para o outro lado do litoral. E isso tornaria Israel numa potência econômica muito grande. Grande até demais. Um país muito, muito, muito importante. Mas, para falar a verdade, Israel não é nada mais do que um projeto ocidental de estabilização, de consolidação, talvez, mas de estabilização também. Esta é a mais pura verdade, quer você quer aceitar, quer não. A prova é evidente, certo? Então começou a guerra lá na Palestina, contra o Hamas, onde praticamente todo mundo está a chamar que é o maior genocídio da história da Terra e o genocídio mais documentado
mais documentado que existe na Terra, que é o que Israel está a fazer contra os palestinianos, certo? Eu tenho quase a certeza que se Adolf Hitler tivesse vivo, ele teria inveja teria inveja da violência dos israelitas. De jeito, eles disseram que, né, Adolf Hitler tentou nos matar, não sei o que, era um homem violento. Eu tenho certeza absoluta que se Adolf Hitler estivesse vivo e visse como este povo que ele oprimiu e tentou dizimar, como este povo tornou-se nos maiores monstros que a sociedade do mundo atualmente consegue presenciar. Ele teria inveja. E isso me parece que aconteceu, porque é aquele ditado que se diz que quando se olhares para o abismo, se ao olhares para o abismo, se te fixares a olhar mesmo para lá, tu te vais tornar o abismo, tu vais rever-se no abismo. E aquele ditado também que diz que para derrotares um monstro, tu tens que te tornar monstro também. Então Israel, o povo judeu, para poder se livrar do monstro que foi Hitler, eles tornaram-se monstros eles mesmos. E agora estão a mostrar a sua monstruosidade aí na Palestina. Quererem correr com o povo todo para eles terem o país deles, o país que eles acham que eles merecem, mas tudo que está ali é europeu. Aí não tem nenhum povo originário judeu, tudo que está ali é europeu. Mas pronto, isso é conversa para outro dia, cada um acredita no que quiser. Então, onde é que por que eu estou a falar nisso? Sabe, nós africanos somos dos povos menos educados que existe no mundo. Mas a falta de educação do africano não é um acidente, é uma política estrangeira de propósito. É só tu olhares, por exemplo, o que aconteceu com Leopoldo, da Bélgica, quando ele que estabeleceu a linha na escravatura aí no Congo Democrático, e depois a Bélgica continuou com o seu a escravatura transatlântica, essa coisa toda, né? E quando a escravatura terminou, o Congo Democrático finalmente elegeu um presidente, ou o seu primeiro presidente elegeu, que foi o Patrice Lumumba, e os Estados Unidos e a França chegaram, mataram o presidente eleito, escolhido pelo povo, mataram porque ele queria nacionalizar a riqueza do Congo para dar dinheiro de volta ao povo. O mataram, colocaram lá Mobutu Sese Seko, né? Eles colocaram um ditador, e o ditador segurou-se de uma coisa. O Mobutu, se vocês verem, ele tinha a parte do dinheiro dele, claro, o dinheiro que lhe davam para ele esbanjar essa coisa toda, para pretender que o povo estava... Porque, sabe, na mente do africano é aquilo. Se o presidente vive bem, então o país inteiro vive bem. O africano é tão burro como isso, né? A projeção de poder do africano começa no presidente da República, não no povo. A projeção de poder não é no povo, é no presidente da República. Então, se o presidente tem Mercedes e tem palácio, quer dizer que o povo vive bem, né? Essa mentalidade de África está lá. E foi isso que aconteceu com o Congo Democrático. E depois, nessa altura, quando eles colocaram o Mobutu, o FMI chegou, deu dinheiro, e o Congo Democrático teve que colocar pessoas do FMI na tesouraria do Congo para poderem ajudar a dirigir o país e controlar a economia, essa coisa toda, para a prosperidade, blá blá blá. Mas na verdade não tinha nada de projeto de prosperidade. O que é que tinha? O Congo Democrático era simplesmente permitido a cultivar para poder exportar. Não cultivar para o consumo interno, cultivar para exportar, e quando precisasse comprar sementes para plantar, tinha que comprar lá no país dos outros, na qual a sua dívida estava na moeda estrangeira. E como os homens do FMI estavam dentro do tesouro, ou continuam até dentro do tesouro, não estavam, continuam dentro do tesouro do Congo, porque não têm como se livrar. Eles desvalorizam a moeda, que faz com que seja fácil, seja barato a exportação da comida que se cultiva no Congo, que não é para o consumo interno, é para fora, para as barrigas ocidentais, enquanto que os congoleses morrem de fome.
Isso é uma política, mas para que isso funcione, para que isso dê certo, é preciso deixar o povo analfabeto. E para deixar o povo analfabeto, é só preciso pegar um presidente analfabeto e lhe colocar no poder. Vocês aí em casa devem estar a pensar, isso também acontece aqui em casa, certo? Cada um com seus problemas. Eu estou a falar do Congo. Se vocês acham que também tem um iluminado do gênero, problema vosso. Estou a falar do Congo. Então, é assim, sabe? África, os Estados africanos são tão frágeis, que tudo que tu precisas fazer em África é controlar o presidente do país. Porque colocando um ditador na presidência, como cidadão número 1, colocar lá o ditador, quem controla o ditador controla o país inteiro. Mais nada. É tão simples como isso. E é isso que o Ocidente sabe fazer, sabe? O maquiavelismo do Ocidente é este. O que o Ocidente faz? Ele chega, cria um problema, ele vai lá atrás de casa, certo? Vai lá atrás de casa, começa o fogo lá atrás e vem aqui à frente, aparece com um extintor, certo? E você, quando vê que a tua casa pegou fogo, vens para aqui à frente e encontrares ele lá com o extintor, você vai comprar aquele extintor a qualquer preço porque estás a ver a tua casa queimar e ainda vais agradecer o homem que apareceu com o extintor para te vender porque foi enviado por Deus. Mas foi ele que começou isso. Certo? Foi ele que foi lá atrás da sua... E isso é o que se chama maquiavelismo. Por causa do príncipe Maquiavel. É isso que o Ocidente faz com a África. Ele vai lá para trás, começa um problema, qualquer. Começa um problema e ele vem aqui à frente, oferece a solução do problema. E ele sabe que um povo aflito ainda vai agradecer quando encontrar a solução. E é assim que se controla a África inteira. É aquele ditado que se diz, se um príncipe quiser conquistar um país inteiro, se ele for simplesmente se impor como príncipe, le vão negar. Mas se ele pagar bandidos para começarem a destruir o país, se ele pagar bandidos para começarem a matar pessoas e assassinar pessoas, ali o príncipe já consegue chegar com a sua tropa e lutar contra os bandidos que ele pagou para começar a destruir o país, e ali o príncipe torna-se herói e será amado pelo povo do país que ele quer conquistar. Vocês sabem exatamente disso. Vocês conseguem ver isso na vossa história ou na história de África inteira. Nós já somos um povo alienado. Somos um povo na qual o mundo ocidental inteiro gasta 10 bilhões em contraceptivos, enviar dinheiro, gasta 10 bilhões por ano a enviar contraceptivos para a África para que nós nascemos pouco. Vocês ouviram João Lourenço dizer que a solução dos angolanos era vocês deixarem de se engombelar e fazer filhos. Então nascer demais. O país é muito pobre, não há dinheiro para todos, não há comida para todos, vocês têm que deixar de ser vocês atrasados de um raio, não têm trabalho, não têm nada, não têm energia, deixem de se engombelar, parem de fazer filhos, certo? Vocês ouviram? Isso saiu da boca do vosso próprio presidente. Eu não estou a inventar nada disso, saiu da boca do vosso próprio presidente. Mas Angola é um país que só tem 33 milhões de habitantes. 33 milhões de habitantes. E podemos até falar que talvez 1 milhão, 2 milhões desses habitantes nem sequer são angolanos, são estrangeiros, certo? Mas aqui não é nada contra estrangeiros, é simplesmente para mostrar que Angola é um país com poucos habitantes. Se quiseres comparar, por exemplo, Angola e Congo Democrático, né? O Reino Unido atualmente tem 83 milhões de cidadãos dentro do país. E o Reino Unido entra dentro de Angola 12 vezes. Quer dizer, vocês conseguem ver um país tão pequeno como o Reino Unido. Tanta gente, mas tem comida para abastecer todos. Um país tão grande como Angola, na qual o Reino Unido, com seus 83 milhões de habitantes, entra dentro de Angola 12 vezes, tem 33 milhões de habitantes, estão a dizer-vos para nascerem pouco. E isso vem da cabeça do cidadão número 1 do país.
Há um projeto de desabitar a África, tornar a África, matar os africanos aos poucos, se não for matá-los assim, tipo com guerra, essa coisa toda que é tão cruel, mas fazê-los nascer pouco, aos poucos. Nascem pouco, começam a nascer pouco, e os que nascem, destrói o continente, não dá saúde, não dá educação, nasce pouco, os poucos que nascem depois morrem de doença porque não têm saúde, etc, etc. Os mais ou menos inteligentes pegam os seus passaportes, tiram voado do continente, vão procurar vida melhor porque não conseguem não conseguem viver com líderes matumbos a lhes governarem, eles entram em choques constantes, preferem abandonar o continente. Os que ficam no continente são burros porque não têm direito à educação. Os líderes do continente são controlados pelas pessoas que enviam em ajudas para a África, enviam mais contraceptivos do que comida. Então vocês conseguem ver onde é que está o projeto de tornar a África desabitada. E isso é interessante ver essas coisas acontecerem. E está a acontecer por África inteira. E alguns conseguem ver que algo está errado aqui. Como pode um continente assim tão grande ter poucas pessoas? A África é maior que a Índia, a África é maior que a China, a África é maior que os Estados Unidos, a África é maior que a Rússia. China, estamos a falar em 1,3 bilhões de cidadãos. Um único país. Índia está-se a falar em 1,1 bilhão de cidadãos, um único país. Estados Unidos está-se a falar em 330 milhões de cidadãos, um único país. O nosso continente, 54 países, estamos a falar em 1,2 bilhões de cidadãos. Estão a nos dizer que estamos a nascer muito. Um continente inteiro. Com menos pessoas que um único país, estão a nos dizer que estamos a nascer muito. A África, aos poucos, nós estamos a aumentar populacionalmente, mas exponencialmente estamos a reduzir. Nós estamos a morrer. E, eventualmente, a África vai se tornar despopularizada. Mas, claro, se você quiser mesmo destruir o continente inteiro, você tem que criar todos os problemas possíveis que há para acelerar esse projeto. E a ideia mais fabulosa que eu já vi está a acontecer atualmente. O que eu vos vou dizer, a notícia que saiu sobre a África, o que eu vos vou dizer, se não trazer calafrios nas vossas espinhas, quando vocês perceberem o que poderá acontecer, se isso acontecer, então, querem saber, acho que nós não merecemos esse continente. Se vocês não conseguirem ver o problema que vai acontecer, os problemas que poderão acontecer, e isso me parece que é a alienação completa do continente. Porque isso é um princípio. Benjamin Netanyahu também, esse primeiro-ministro premier de Israel, em 2021, 2022, me parece, pediu aos países ocidentais para entrarem em África e começarem a atacar a África muçulmana, que é do lado norte. O nosso continente praticamente está dividido em dois. A África nortense é muçulmana, a África baixa é banto maioritariamente cristão. E do norte, maioritariamente influenciado pelo Islão. Então, o continente está dividido assim, são 40% islãos e 60% bantus ou 60% cristãos. É assim que o continente está dividido. Então, já é esse pedido, né? Começa-se a fazer esses apelos para se entrar em África e começar a destruir a África muçulmana, porque existe um ódio genético do Ocidente contra o Islão. Mas esse ódio genético, vocês conseguem ver aqui, o ódio aqui é religioso. Os cristãos odeiam os muçulmanos religiosos e os muçulmanos religiosos odeiam os cristãos religiosos. É a mesma coisa. Religião é o mal, é o maior mal que existe na sociedade. É a religião. Mas eu não estou aqui para falar de religião necessariamente. Eu estou aqui para falar da notícia que saiu,
que praticamente tem o poder de reescrever a história de África e terá o poder de destruir a África da parte sul. E aqui vai. Olha, antes de eu dizer qual é a notícia que saiu agora, eu tenho quase 100% de certeza que vocês não sabem disso. Porque essa notícia saiu a coisa de 3 horas atrás. Antes de eu dizer para vocês, façam-me um favor, partilhem esta live para que mais pessoas consigam ouvir isso. Este é o único favor que eu estou a pedir-vos. Faz favor, partilhem a live para que mais pessoas consigam ouvir isso. Então, o que foi que aconteceu? Israel, ali onde tem guerra agora com a Palestina, às escondidas, foi conversar com o governo do Congo Democrático para que o governo do Congo Democrático aceite receber os refugiados palestinianos quando Israel acabar a guerra na Palestina. Quer dizer, coloquem isso nas vossas cabeças por um instante. Israel já decidiu que os palestinianos não vão ficar naquela terra. E eu também sabia que isso iria acontecer. No princípio desta guerra, eu disse para vocês que só havia 2 soluções: alienação completa dos palestinianos. Uma única solução, praticamente. Os palestinianos seriam limpos. A limpeza étnica iria acontecer. E eu sabia que isso era uma das previsões que eu fazia e me parece que vai acontecer. Mas Israel, então, foi falar com o governo congolês para o governo congolês aceitar receber os refugiados palestinianos da guerra que está a acontecer agora lá na Palestina. O governo israelita vai voar os refugiados palestinianos que quiserem abandonar a Palestina por causa da guerra e levá-los para o Congo Democrático, onde eles vão poder sentar, fazer a sua nova terra, né? Fazer do Congo Democrático a sua nova terra, lá. Seja lá se for 100 mil, 1 milhão, 2 milhões de palestinianos, por agora não interessa o número. O problema é que o governo congolês democrático aceitou fazer isso. Com o que eles ganhariam? Eles ganhariam dinheiro por cada refugiado, teriam direito a mais apoio pela ONU, pela Unesco, pelo Banco Mundial, pelo FMI, por causa da situação dos refugiados que Israel iria trazer para o Congo Democrático. Eu não sou contra receber refugiados. O problema que a África, porque nós aí nesta África, ali onde já temos o problema com Moçambique e os jihadistas, o Congo Democrático já está em guerra com o M23. É um país completamente disfuncional. Nada funciona. É um povo igual ao angolano. São analfabetos na sua maior parte da história. Não conhecem nada. São altamente religiosos, principalmente cristianismo. Trazer um influxo tão grande de muçulmanos palestinianos que estão a ser praticamente endurecidos pela dor da guerra, trazê-los para o meio do Congo, misturar 2 culturas que não se entendem em absolutamente nada, não falam a mesma língua, não se entendem, quer dizer, trazer uma cultura para colocar dentro de uma cultura funcional. Porque algo que os muçulmanos têm é que eles são unidos. Algo que nós, os bantus, temos por causa do cristianismo, nós somos desunidos. Então, trazer um povo unido que não faz parte desta terra, colocá-los no meio de um país disfuncional, vocês não conseguem começar, vocês não conseguem ver guerras a nascer por aquela área sem motivos.
por causa dos choques étnicos que vai haver. Vocês não conseguem ver isso? Pensa só por um instante. Os refugiados palestinianos que quiserem abandonar a Palestina por causa da guerra com Israel, Israel conversou com o governo congolês democrático para receber esses refugiados. Tem Mali, tem Níger, tem Nigéria, tem ali bué de país aí lá em cima. Eles disseram não queremos. Congo Democrático disse sim, nós podemos começar a receber esses indivíduos. Trazer uma cultura. Sabe por que a África deu na merda que deu? Por quando dividiram as fronteiras africanas, juntaram antigos adversários, não inimigos, antigos adversários, juntaram-os dentro da mesma fronteira. Eles chamaram eles um só povo, uma só nação. É só ver o que acontece com Angola, o Ovimbundo e o Quimbundo. Nós não fazemos. O Quimbundo nunca fez parte do reino Ovimbundo, o reino Ovimbundo nunca fez parte do reino Kikongo, mas nos juntaram todos. Nós estamos a ultrapassar essas barreiras para nos tornarmos unidos. Somos angolanos, aceitamos isso, mas a verdade é que as nossas culturas são diferentes. Em algumas partes agora começam até a emerger, mas a verdade mesmo é que são diferentes. Então, se Angola, que fala a mesma língua nacional, tem esses problemas de desunião, nós somos tão desunidos que o mal dos sulanos não importa para os congoleses nem para os ovimbudos, o mal dos ovimbudos não importa para os sulanos nem para os do Reino do Congo. Imagina trazer, nessa limpeza étnica que está-se a fazer da Palestina, trazer milhares de pessoas, colocar no meio do Congo, que já é um país disfuncional, de um grupo étnico que está habituado a fazer guerra e usar violência para conseguir os seus meios. E eles não têm medo de morrer por Allah. Para se destruir uma nação, é só preciso colocar um analfabeto no poder. Torna o analfabeto ditador. Quem controlar o ditador controla a nação inteira. E quem quiser destruir a nação vai conseguir destruir a nação, porque o povo já está habituado a não questionar, a não reclamar, porque aquele ditador, que é filho deles, garante que o povo não se rebele, não pergunte, não questione e obedece só. Muitos de vocês estão a pensar, mas isso é problema do Congo Democrático. Angola e Congo Democrático não têm fronteira. Não? Angola e Congo Democrático não são vizinhos. Não? Isso é problema do Congo Democrático. O ser humano é o maior vírus que existe nessa terra. Onde colocas qualquer ser humano, eles se multiplicam. E depois de se multiplicar, depois de explorarem a área, depois de perceberem que não existe recurso suficiente para todos naquela área, eles espalham-se. Não fosse Angola um país de analfabetos também, com políticos analfabetos também, essa notícia estaria a preocupar todo mundo. Não fui eu que escrevi isso. Está todo aqui no mundo ocidental. Procure pela mídia ocidental, vocês vão encontrar esta notícia. Vai no Telegraph. Vocês vão encontrar essa notícia. Não fui eu que escreveu. A notícia está mesmo ali. Gazians can be placed in the Republic Democratic of Congo in a secret accord between Israel and Congo Democratic. Tá lá. Não fui eu que fiz isso. Sabendo essa interligação que existe entre Congo e Angola, a nossa fronteira, tanto é que o tráfico de combustível sai de Angola para o Congo, o tráfico de diamantes sai de Angola para o Congo, quer dizer que há interação, há trocas de mercadoria, haverá trocas de pessoas.
tirar os palestinianos à força, na porrada, na guerra, lhes recolocar lá mesmo no meio do coração banto da parte sul de África, está-se a traçar um plano para dizimar os dois povos ao mesmo tempo. Atualmente, essas nossas áreas andam em guerra, claro, mas não são guerras étnicas, na sua maioria. São guerras ideológicas. Somos todos bantus, nisso nós entendemos. Agora, você tirar muçulmanos, eles colocar no coração dos bantus, este é um plano perfeito para dizimar os dois lados da história. E se em Angola não houvesse tantos analfabetos que se chamam doutores e políticos, estariam todos preocupados com o que o raio de que o Congo Democrático quer fazer, porque o que eles vão fazer terá consequências para Angola. Quer queira, quer não, através do intercâmbio populacional. Mas enquanto isso, uns vão passar férias nas Ilhas Seychelles com a sua gangue inteira, outros recebem novos carros e todo mundo está calado. E essa cambada de exploradores neocolonialistas negros que se chamam nossos líderes, todos eles juntos, sem exceção, de qualquer lado da ilha, dizem que trabalham para o bem do povo. O povo que morre de fome, o povo que não tem educação, não tem saúde, não tem transportes, não tem absolutamente nada, é forçado a olhar políticos a receberem carros anualmente, balúrdios de dinheiro anualmente, ao mesmo tempo que eles abrem a boca e dizem que nós somos os representantes do povo. Eles que são milionários, são vossos representantes. E vocês não conseguem ver aonde saiu essa vossa alienação mental que vos faz nem sequer reclamar quando algo está errado. Eu vou-vos dar aqui uma pista. Saiu na vossa religião. Mais nada. Mas hoje não é sobre a religião que eu queria falar. Eu queria mesmo falar sobre essa notícia que está a rolar pelo Ocidente agora. Que os refugiados palestinianos poderão ser levados para o Congo Democrático como sua nova casa, quando Israel acabar de limpar com todos eles e fazer a limpeza étnica daquela parte do mundo. Se isso não vos trazer calafrio, não assuste nada. Vocês não merecem esse continente. Para falar a verdade, vocês não merecem até viver. E para falar a verdade, vocês não estão a viver. Vocês estão a sobreviver. Se calhar estariam a vos fazer um favor a terminarem com o vosso sofrimento. Vos matando todos. Pensem nisso. Bom dia, boa tarde, boa noite. Esta é outra teoria. Até lá. Aquele abraço. Conto com vocês a próxima vez. Tomara que eu agora... Amanhã. Olha, é amanhã. O Pedro Pinto é um amigo nosso aqui dessa página. O Pedro Pinto, eu acho que ele é cristão. Ele é cristão, não é religioso, diz ele. O Pedro Pinto é cristão. Vai debater comigo. Amanhã vamos falar sobre os livros da Bíblia que promovem a escravatura. A live é já amanhã. Amanhã, às 20 horas de Angola, vamos entrar live e vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre esses livros da Bíblia que promovem abertamente a escravatura. E o Pedro Pinto diz que tem resposta para cada um desses livros. E a resposta dele, eu já consegui ver a quase a distância, a resposta dele é a revelação progressiva. Essa onda de cristãos que quer tentar abafar o Antigo Testamento. Eu vou dizer que peguem no MPLA
Os truques que o MPLA inventa para tentar defender os males deles, os cristãos fazem a mesma coisa. Eles inventaram isso da revelação progressiva. Como se a palavra de Deus precisa ser progressiva. Eles usam palavras políticas para explicar religião e cristianismo. Revelação progressiva. O que quer dizer, aquilo do Antigo Testamento não é muito importante. Estão a tentar, como o Antigo Testamento tem muitos crimes de Deus, muitos crimes de Deus, estão a tentar colocar embaixo da mesa e dizer, não. O importante é o Novo Testamento. E dizem eles, não. Deus, o plano de Deus não terminou. Deus deu o primeiro plano no Antigo Testamento e continuou o seu plano para a humanidade no Novo Testamento com a vinda de Jesus Cristo, e ainda vai trazer mais o outro plano que vai terminar, o plano que vai terminar com a segunda vinda de Jesus Cristo. Vocês feiticeiros, quem de vocês, qual é Deus que vos falou que a vida tem 3 planos? Aonde é que vocês viram 3 planos? Eu vou vos dizer, cristão. Mas pronto, não estamos aqui para reclamar disso. Amanhã, 20 horas de Angola, vamos falar sobre a Bíblia. Esta Bíblia malvada, esta Bíblia que tornou os africanos em escravos. Esta Bíblia, é disso que nós vamos falar. E eu vou trazer para vocês livros que promovem a escravatura abertamente. E foi essa escravatura, foi este livro que foi usado para escravizarem os africanos. Porque a escravatura chegou em África em nome da religião, com a Bíblia. A Bíblia que vocês hoje defendem como sendo a palavra de Deus, então vocês estão a defender que Deus decidiu que vocês fossem escravos. É disso que nós vamos falar. Amanhã, 20 horas de Angola, com um convidado especial, Pedro Pinto. É um amigo aqui dessa página. Eu já vou lhe enviar a mensagem, dizer, olha, está aqui, eu vou te enviar o link. Às 20 horas, se estiver comigo, entra, vamos aqui conversar, uma conversa aberta, sem problemas nenhum. Vamos ler dos capítulos e versículos da Bíblia. Eu vou ler, eu vou acusar a Bíblia. Ele quer defender o que lá está escrito na Bíblia. E ele vai tentar usar a revelação progressiva como sendo uma das desculpas dos crimes que Deus cometeu no Antigo Testamento. E se você me dizer que não é Deus que cometeu esses crimes, então a Bíblia não é a palavra de Deus. E se a Bíblia não é a palavra de Deus, deveria ser queimada por África inteira. Mas nós vamos falar disso amanhã. Até lá, aquele abraço. A gente se fala bom dia, boa tarde e boa noite. Até amanhã, às 20 horas, horas de Angola. Aqui nessa página, a outra teoria. Deveria ser crime não seguir esta página, porque esta é a única página que vos faz pensar e vos ajuda a pensar e desperta as vossas mentes adormecidas por 500 anos de chicotes e 500 anos de indoutrinação a absolverem a cultura de outras pessoas, esquecerem a vossa própria e vocês tornam-se alienados. Até lá, aquele abraço, bom dia, boa tarde, boa noite. Desta vez fui mesmo. Tchauzinho.